Bom dia, pessoal, tudo bem? Essa aula é especial para você que ainda não colocou suas redações em dia ou ainda nem começou a escrever. Você vai fazer passo a passo junto comigo, vai parando o vídeo e você não vai sair daqui hoje sem ter uma redação, certo? Então, eu vou precisar que você pegue seu caderno, certo? Deixa no teu celular aberta a apostila em PDF ou no iPad, se você tem outro material, certo? E agora, nesse primeiro momento, quero que você faça o seguinte, que você pause essa aula e você volte na aula anterior se você ainda não assistiu. São apenas 20 minutos, você pode passar na velocidade 2, se for o caso, mas assiste aquela aula que é a apresentação da proposta, assiste bem rapidinho ela e depois fica com a apostila aberta na proposta que a gente vai começar a escrever, certo? Dá o pause aí, assiste a aula, eu vou continuar falando aqui, nós já nos encontramos, certo? Hoje você não sai daqui sem ter a sua redação pronta. Muito bem. Enquanto isso, eu vou abrir um documento para eu escrever. Esse aqui. Ok. Assistiu a aula, viu que é bem simples, que é bem tranquilo? E o tema, então, é sobre consumo consciente. Primeira coisa que a gente vai fazer, você vai pegar o seu caderno agora e você vai montar a estrutura de mapa conceitual. O que tem no mapa conceitual? Contextualização, o tema que já está ali, tese A e B, o tópico frasal do D1, o argumento 1 do D1, o argumento 2 do D1 e a conclusão. A mesma coisa para o D2. E a conclusão geral do texto, que você vai precisar do agente, da ação, dos detalhes, dos meios, da finalidade. Ok? Fez isso? Para o vídeo, faz isso no seu caderno. Qual a primeira coisa que você precisa escolher, então? Lá da aula que você assistiu, você precisa determinar qual vai ser o item do repertório que você vai usar para fazer a contextualização. Então, como você acabou de assistir a aula, você sabe que eu dei várias referências. Eu falei sobre o documentário, minimalismo, eu falei sobre obsolescência programada, eu falei sobre a parte histórica da Revolução Industrial, do Fordismo e do Taylorismo. Eu falei sobre o poema Eu Etiqueta, do Carlos Drummond de Andrade. Eu passei uma frase de citação direta do Aristipo. Falei sobre mitologia grega com o rei Midas. Então, eu vou escolher aqui citar o poema Eu Etiqueta, do Carlos Drummond de Andrade. Você pode escolher a mesma coisa, mas você pode escolher qualquer outra dessas referências desse repertório ou algum outro repertório que você tenha para fazer isso. Ok? Então, teses A e B. Buenas. Então, eu tô falando de um tema que não é um problema. Quando o tema não é um problema, eu transformo em um problema, eu vejo qual é o problema que está por trás dele. Por trás de consumo consciente está o consumo inconsciente e refletido, o consumismo por impulso. Então, meu tópico A, eu vou abordar causas do consumismo. No B, eu vou trabalhar consequências do consumismo, sempre relacionando isso com a importância de desenvolver o consumo consciente.
Então, no D1, o tópico frasal vai ser uma frase que fale sobre causas do consumismo. E aqui eu vou desenvolver uma primeira causa. Então, eu vou falar aqui sobre um aspecto, vou usar o repertório histórico. Falando sobre o Fordismo e a produção em massa, dependendo de um público consumidor, isso associado ao desenvolvimento do marketing, da publicidade. E no argumento 2, eu vou falar também que uma das causas do consumismo, ela é emocional, é o vazio existencial que leva as pessoas a consumirem demais, a falta de autoconhecimento e a transformação do próprio corpo ou da própria identidade numa marca. Na conclusão, eu vou dizer que é importante combater isso. E era isso. Tá? Vai pausando e vai fazendo o teu, vai escolhendo quais as causas que você vai abordar, ou se vão ser as mesmas, também não tem problema. Aí no D2, o tópico frasal vai ser sobre consequências. Então, o primeiro argumento, eu vou falar sobre consequências para o meio ambiente. Vou relacionar com a obsolescência programada. Dizer que tem um documentário que fala sobre isso. E as outras consequências, eu vou falar sobre a questão do orçamento familiar, que pode ser prejudicado quando a pessoa consome demais. E a falta de educação financeira. Na conclusão, vou falar talvez sobre o novo ensino médio, que agora tem educação financeira. E que isso é positivo. Muito bem. Então, o principal agente eu vou botar o Ministério da Educação. A ação, eu vou colocar um projeto nacional de combate ao consumo inconsciente por meio da elaboração de apostilas que abordem o tema. Detalhes. O projeto será realizado nas escolas públicas de todo o país durante um ano e ao final será escolhida uma instituição para apresentar seu próprio projeto de conscientização no Congresso, seguindo
Finalidade: superar esse problema. Então aqui, meu povo, o que você fez? Você fez uma fichinha da sua redação, você planejou a sua redação. Precisa ter um planejamento consciente daquilo que você fez. Tá certo? Dá-lhe café. Muito bem. Agora o que a gente faz? Agora a gente vai fazer a introdução. Como que se faz a introdução? Você tem que pegar o teu repertório ali, resumir, comentar numas 3, 4 linhas, ponto, elaborar um período conectando esse repertório com o tema da redação e fazer a tese A e B. Então agora você pausa o vídeo e faça isso. Com o repertório que você escolheu, ou se você quiser fazer igual e comparar como é que vai ficar depois, ok. Então eu vou fazer a introdução da redação. Então, aqui é a contextualização. Vai ter umas 3 linhas mais ou menos essa contextualização. Não te preocupa se no início você não tem umas palavras muito finas assim para fazer isso. O vocabulário ainda não tá tão legal assim, porque o importante é fazer, para você ir testando, para você ir aprendendo. Então eu fiz assim. No poema Eu Etiqueta, o autor modernista Carlos Drummond de Andrade reflete sobre o quanto o consumismo influencia na subjetividade humana, quer dizer, nos sentimentos, nas emoções, causando até mesmo um processo de descaracterização com profunda perda de identidade. Tá? Parece bem complexo assim a reflexão, mas pode ser mais simples, não tem problema nenhum. Agora tem que fazer a conexão com a tese A e B. E está feita a introdução. No poema Eu Etiqueto, o autor modernista Carlos Drummond de Andrade reflete sobre o quanto o consumismo influencia na subjetividade humana, causando até mesmo um processo de descaracterização com profunda perda da identidade.
Nesse viés, um dos problemas de maior destaque na sociedade contemporânea é superar os hábitos de consumo sem reflexão. Essa é a conexão. Desse modo, é imperioso analisarmos os gatilhos, causas das compras por impulso e reconhecermos os problemas que elas acarretam. Então, a parte A da tese são os gatilhos das compras e a parte B é problemas que elas acarretam. Agora você vai fazer o D1. Você pausa o vídeo, você olha a sua fichinha de planejamento do D1 e coloca isso no papel. Lembrando que para fazer tópico frasal você usa 2 linhas. Para fazer o argumento 1 com repertório, aproximadamente 3 linhas. Para fazer o argumento 2, mais 3 linhas. Para fazer a conclusão, mais 2 linhas, fechando aproximadamente 10 linhas, usando os elementos de coesão entre os períodos. Tópico frasal, mais ou menos 2 linhas. Em primeiro plano, vou botar um a priori aqui que é mais curtinho, já que sobrou ali meia linha quase. A priori é fundamental observar que a gênese do consumidor alienado está embasada em aspectos históricos, cuja natureza deve ser resgatada para melhor compreensão do fenômeno. Então, D1 falando que eu vou pensar sobre gênese. Gênese é a mesma coisa que causa, origem do problema. E já adiantei que vai ser de aspecto histórico. Então, o primeiro argumento, sempre com elemento de coesão para começar o período. Nesse sentido, tanto pós-guerra quanto a Revolução Industrial proporcionaram uma produção de bens em massa, de acordo com a lógica fordista. E toda essa produtividade carecia de um sujeito disposto a adquirir.
Adquirir produtos, adquirir bens. Na produção de bens em massa, de acordo com a lógica fordista, e toda essa produtividade carecia de um sujeito disposto a adquirir tais comodidades, tais itens. Logo surgiu a publicidade para motivar esse cidadão a comprar com o mínimo de julgamento possível. Vou ler de novo, ver se ficou legal. Nesse sentido, tanto o pós-guerra quanto a Revolução Industrial proporcionaram uma produção de bens em massa, de acordo com a lógica fordista. Como já tem bastante vírgula aqui, ó, vou colocar esses travessõezinhos que fica mais variada, a pontuação fica mais bonitinho. E toda essa produtividade carecia de um sujeito disposto a adquirir tais itens. Logo surgiu a publicidade para motivar esse cidadão a comprar com o mínimo de julgamento possível. Ok, foi feito o argumento 1. Argumento 2. Questões emocionadas relacionadas ao consumo. Então, você olha lá na sua fichinha o que você escolheu para ser o argumento 2. Lembrando que cada argumento precisa ser uma novidade dentro da redação, acrescentar alguma coisa. Então, agora eu vou falar sobre a questão emocional. Elemento de coesão para somar argumentos. Ademais, além disso, acresce o fato de que trazem essa ideia de soma de informações. Ademais, com o aprofundamento da psicanálise, também ficou claro que o consumismo é relacionado às questões emocionais. Está. Uma vez que muitas pessoas possuem um perfil compulsivo de compras como uma medida inconsciente de superar uma dor existencial, a qual nada em processo a qual deveria ser sanada em processo de terapia e educação. Fez o argumento 2 do teu parágrafo, agora você precisa ter consciência que esse parágrafo precisa terminar. Então, você vai colocar alguma palavrinha que indique que o parágrafo está acabando. Pode ser um logo, um portanto. Eu botei uma sugestão aqui. Só combater esse comportamento. E tá feito o parágrafo de desenvolvimento 1. Olha, maiorzinho que a introdução, tem um repertóriozinho que ele quer de história,
fala sobre outra área que é a psicanálise e conclui. Agora vem o 2. Você vai parar o vídeo, vai olhar para a fichinha que você fez para o parágrafo 2 de desenvolvimento e vai começar a fazer a mesma estrutura, tópico frasal, argumento 1, argumento 2 e a conclusão. Olha o que tem na fichinha aqui do segundo parágrafo de desenvolvimento. Consequências do consumismo. Então, tem que fazer uma frase de 2 linhas falando sobre isso, começando com um elemento de coesão. Acresce-se ainda que o comportamento impulsivo ao adquirir qualquer bem pode trazer consequências graves para o indivíduo e até mesmo para o meio ambiente. Tópico frasal. Elementos de coesão para começar o argumento 1. Deixa eu ver se eu já não usei nessa perspectiva aqui, nesse sentido, não. Nesse viés, não usei. Vamos ver o argumento 1, questões ambientais. E o documentário Obsolescência Programada. Muito bem. Argumento 1. Nessa perspectiva é lamentável a marca de posicionamento saber que, mesmo um item simples do nosso cotidiano, como uma peça de roupa, possui um índice de água virtual altíssimo e impacta durante sua produção o meio ambiente. E, além disso, são criados repetido novo itens. Esses itens são criados para durar pouco e provocar novo consumo, conforme aponta o documentário Obsolescência Programada. O ideal não seria repetir, mas depois a gente pode melhorar isso, porque digamos que esse aqui é o rascunho da redação. Agora o argumento 2. Vamos ver na fichinha do parágrafo o que é o argumento 2.
prejuízo ao orçamento familiar e falta de educação financeira. No outro parágrafo eu usei para grudar o ademais, aqui ainda acresce o fato de que soma-se a isso agora. Soma-se a isso o fato de que, infelizmente, esse comportamento alienado é condicionado por uma falta de educação financeira eficiente e assim prejudica o orçamento familiar, colocando muitas famílias o orçamento. Vou botar familiar aqui, colocando as pessoas em uma situação de risco, sem reservas para uma eventual crise. Ok. Conclusão do parágrafo. Novo ensino médio. Portanto, foi essencial a atitude do Ministério da Educação. Vamos botar Ministério da Educação aqui, porque depois eu vou repetir. Ah. E fizemos o segundo parágrafo de desenvolvimento. Vou dar uma lidinha geral para ver se ficou tudo ok. Você fez o seu aí também? Acresce ainda que o comportamento impulsivo ao adquirir qualquer bem pode trazer consequências graves para o indivíduo e até mesmo para o meio ambiente. Nessa perspectiva, é lamentável saber que, mesmo um item simples do nosso cotidiano, como uma peça de roupa, possui um índice de água virtual altíssimo e impacta durante a sua produção o meio ambiente. E, além disso, esses itens são criados para durar pouco e provocar novo consumo, conforme aponta o documentário Obsolescência Programada. Soma-se a isso o fato de que, infelizmente, esse comportamento alienado é condicionado por uma falta de educação financeira eficiente e assim prejudica o orçamento familiar, colocando muitas pessoas em uma situação de risco sem uma reserva para uma eventual crise. Portanto, foi essencial agregar o conteúdo de educação financeira às escolas brasileiras na grade curricular do novo ensino médio. Agora, a conclusão geral da redação. Uhum.
Tô gravando ainda, mas não tem problema. Que é urgente aliar os esforços. Refere-se que é urgente aliarmos esforços para o combate. Infere-se que é urgente aliarmos esforços para promovermos o consumo consciente na sociedade brasileira. Essa é a chamada das intervenções. Agente. Vamos detalhar esse agente. Quando eu faço assim uma post explicando o agente, também já é uma forma de começar a detalhar a ação. Desse modo, cabe ao Ministério da Educação, responsável por planejar as ações nacionais educativas inspiradas pelas principais demandas sociais, agora vamos ver a ação propriamente dita, criar o Projeto Nacional de Combate ao Consumo Inconsciente. Infere-se que é urgente aliarmos esforços para promovermos o consumo consciente na sociedade brasileira. Desse modo, cabe ao Ministério da Educação, responsável por planejar as ações educativas inspiradas pelas principais demandas sociais, criar um projeto nacional de combate ao consumo inconsciente, com o auxílio das faculdades públicas e os estudantes de licenciaturas, para que os mesmos elaborem cartilhas de educação financeira que sejam distribuídas nas escolas públicas. Por meio desse material, cada escola deverá criar seu próprio projeto de conscientização sobre o consumismo, o qual deverá ser avaliado por uma comissão pedagógica determinada pelo Ministério. Como culminância. Culminância é o final do projeto.
Muito bem, veja que a conclusão tem que ser cumprida, bem detalhada, tem que explicar bem a proposta, colocar todos os detalhes. E se puder, retomar lá a contextualização que foi colocada na introdução. Então, ficou assim. Infere-se que é urgente aliarmos esforços para promovermos o consumo consciente na sociedade brasileira. Desse modo, cabe ao Ministério da Educação, responsável por planejar as ações nacionais educativas inspiradas pelas principais demandas sociais, criar um projeto nacional de combate ao consumo inconsciente, com auxílio das faculdades públicas e os estudantes de licenciaturas, para que os mesmos elaborem cartilhas de educação financeira que sejam distribuídas nas escolas públicas. Por meio desse material, cada escola deverá, faltou um acentinho aqui, criar seu próprio projeto de conscientização sobre o consumismo, o qual deverá ser avaliado, por uma comissão pedagógica determinada pelo Ministério. Como culminância do projeto nacional, será escolhida, para não ficar de novo, deverá. Será escolhida uma escola que se destacou na atividade para apresentar sua proposta ao Congresso Nacional. Assim, o Brasil dará um importante passo para introduzir o consumo consciente no cotidiano e para que o cidadão não seja apenas mais um eu etiqueta, retomando lá a referência da introdução. Muito bem, parabéns, você fez a sua primeira redação do ano. Então, agora, eu vou finalizar aqui essa aula, já vou postar para vocês, e daí já vou passar mais um tema. Não te enrola, segue a mesma sistemática e já faz mais um tema de redação aí nessa semana, certo? Obrigada pela atenção.